Já pude assistir a nova obra de terror do momento, Bom Menino, e aqui vem minha crítica. Eu sou o cara da cultura e segue o vídeo. Bom Menino conta a história de um pequeno cachorrinho que está ao lado de seu dono por uma vida inteira praticamente. Seu dono é uma pessoa que anda meio mal, ele tem uma doença ainda que não está muito clara, mas que claramente afeta ele de maneiras constantes. Entretanto, esse cachorrinho começa a observar uma série de assombrações em relação ao seu dono e espíritos malignos que estão zombando dos dois. Afinal, será que esse cão conseguirá proteger esse dono e é ele mesmo dessas assombrações, ou será que não? Bom Menino é um filme que ficou muito popular recentemente, todo mundo queria saber sobre o filme, afinal ele era supostamente um ponto de vista de um cachorro sobre um filme de terror, o cão seria o protagonista de uma história, e observaríamos as coisas que ele vê, né, esses espíritos, essas assombrações, coisas do tipo, essas anomalias que estão perturbando sua vida e daqueles que ele ama. A maioria das pessoas já ficou encantada por essa ideia, né, de acompanhar o cãozinho nos seus afazeres diários com essa assombração que perturba seu dono e ele mesmo constantemente. Então, tiveram uma série de pessoas que ficaram extremamente interessadas, muito curiosas para assistir o filme, porque acharam que ia ser de fato um filme de terror, né? Um filme de horror com a inserção do cachorro como protagonista, com a inserção desse novo ponto de vista. Entretanto, eu já posso dizer que não é essa história que Bom Menino conta, não é uma história de horror ou coisa do tipo, por incrível que possa parecer. Aqui em Bom Menino, acompanhamos esse cãozinho com seu dono. Seu dono tem essa grave doença e o filme faz questão de reiterá-la constantemente. Assim, passamos os dias acompanhando esse cãozinho, sua relação com seu dono, essa pessoa meio debilitada, a relação desse dono com sua irmã, entre muitas outras coisas. Acompanhamos esse núcleo familiar, mesmo que pequeno. O filme se imerge basicamente nessa trama, esse drama que vai corroendo os personagens. O que será que acontecerá com essa doença? Será que ela irá evoluir? Será que não? E fica evidente logo de cara que essa assombração tem pelo menos correlação com a doença em si, que ela aparentemente que causou essa doença, ou como vamos ver mais pra frente, talvez algo ainda maior. A fotografia que no início e ao longo dessa trama já nos brinda com algo, uma questão que de fato não está muito ligada ao que imaginamos. Tudo aqui, em questão de cinematografia, fotografia, etc., é filmado de uma maneira extremamente sólida, sem muitas cores, muito sóbria. Tudo aqui é bem nítido, algo que foge um pouco dos moldes do terror e se liga mais justamente a essa questão do drama familiar. Então, não acompanhamos aqui grandes sequências de contraste, não acompanhamos aqui uma fotografia que preserva um certo uso de cores ou coisa do tipo. Não, tudo é muito sóbrio, tudo é muito cinzento, tudo aqui é muito pálido, muito frígido. Então, de fato, ficamos ambientados nessa questão do drama. Os personagens dessa trama são movidos por isso. O cachorrinho também é movido por isso, porque o dono passa por uma série de dificuldades, principalmente no primeiro ato dessa história, em relação a essa doença, nem necessariamente tanto a esse espírito que os assombra, mas mais em relação à doença em si, como o cachorrinho pode ajudar esse dono que está passando por essas dificuldades. Então, logo no início, já fica bem claro que o próprio filme não aceita tão bem, o próprio longa, a própria obra, não gosta muito de ser classificada como terror, porque ela não abraça isso de maneira constante. É um filme que tem elementos de terror e ele deixa isso óbvio, até cria essa criatura do espírito que vai rondando essa narrativa, mas fica algo muito mais no simbólico. Isso porque logo percebemos, mesmo no primeiro ato, praticamente nos primeiros 30 minutos de filme, que
esse espírito, esse monstro, essa espécie de entidade que está assombrando esses dois, na verdade é a própria doença em si. Claro, o filme não fala isso, mas isso fica claro em forma. A forma como o filme fotografa esse ser maligno, por assim dizer, deixa bem claro que ele é essa doença que está corroendo esse personagem aí do adulto que cuida do cachorrinho. Então fica bem nítido que é algo muito mais metafórico, muito mais social, né? Uma questão que o filme trabalha sobre o horror, sobre o terror e não o terror em si. O filme não abraça totalmente esse terror, essa narrativa aterrorizante, porque aqui a questão toda é sobre essa doença que o dono tem e a relação dela com o cachorro, somente sendo transposta em terror. Não é um filme de terror, é um drama que quer condensar ideias de terror na sua própria história. Acaba sendo um filme que logo no início já diz e dá as caras que não é um filme de terror, que não quer abraçar totalmente esse gênero. Até a própria estrutura dessa história, a forma como tal narrativa avança, lembra muito essa questão do drama. A estrutura da história lida muito com esses pequenos tópicos, essas pequenas interações entre esse cão e o seu dono, que lembra muito qualquer drama envolvendo cachorro ou coisa do tipo. É justamente a relação do homem com o melhor amigo do homem, né, o cão. E como essa relação se discorre a partir de um trauma, de uma certa tristeza, de um drama interpessoal. Não é algo assim que justamente está ligado a esse terror. E o filme deixa isso bem claro. São pequenas as cenas com a inserção desses elementos aterrorizantes. O filme praticamente, pelo seu primeiro e até chegando ao final do segundo ato, não tem cenas de horror ou que tentam fazer o espectador levar algum tipo de susto ou pensar no gênero do terror, tentar evocar o medo no seu público. Não, Bom Menino quer justamente ficar nessas linhas mais gerais, mais conceituais e tentar elaborar como a doença é um terror, mas nunca elaborar sobre o terror em si. E é aí que essa fotografia mais sóbria, ligada justamente a esses elementos mais naturais, mais realistas, entra em cena. Isso porque até mesmo essa questão da figura, que é justamente totalmente simples, não tenta fazer uma figura temerosa, até porque é uma figura que lembra a própria doença cujo personagem do humano tem. Entra em cena, ela é fotografada de uma maneira muito sóbria, muito simples, quase como se fosse um susto, mas um susto repentino, algo passageiro. É um filme que quer tentar capturar tudo isso, toda essa essência do terror como algo passageiro para algo maior, nesse drama justamente envolvendo esse cão e essa pessoa que esse tal cão ama. Então acaba por sendo tudo muito passageiro, acaba sendo tudo muito liso, muito raso em questões de horror. O filme justamente tem uma direção que privilegia muito mais a dramaticidade, a construção de cena baseada no drama dessa relação do que em qualquer tipo de susto, em qualquer tipo de técnica que evoque medo no espectador. A montagem aqui também trabalha no usual, mesmo que a câmera foque no ponto de vista do cão, foque nele olhando seus arredores, e mesmo que a montagem seja mais dinâmica por ter esses tais pontos, né, de foco em relação ao ponto de vista do cachorro, mesmo assim, tudo aqui é muito usual, é justamente carregado de um certo formalismo na estrutura de cenas, em como elas se discorrem, entre muitas outras coisas do tipo. É um filme que ele não tenta fugir do convencional, como sua própria proposta apresenta, né? Essa proposta de ser um filme que tenta inovar ou tentar mostrar justamente o ponto de vista de um cão. Não, ele trabalha tudo em uma estrutura bem formulaica e apresenta essas ideias de uma forma formulaica também, com essa montagem extremamente usual, cena por cena sendo passada para o espectador, tudo numa linha direta, extremamente linear,
extremamente formulaico e formalista de certo ponto de vista. E também junto dessa fotografia que tenta focar no humano, tenta focar nas condições daqueles personagens e nunca no que eles enfrentam, nunca nesse ataque sobrenatural em si. Mesmo não sendo de terror, claro, eu acho que esse drama que sobrepõe toda essa história acaba sendo extremamente interessante. Acompanhamos de maneira simples como que funciona a relação de um cão com sua pessoa favorita, por assim dizer. Acaba sendo um filme que mais tenta emocionar e te pegar de certas formas do que aterrorizar, mas nem por isso é ruim, necessariamente. Ele só não se apega ao horror. A obra mais serve para discutir todas essas questões que o trauma de uma doença traz para a família de alguém, para a relação próxima que aquele alguém tem com os indivíduos, não necessariamente sendo tanto assim sobre o cachorro até, é uma história que foca muito mais nas relações humanas, etc., mas que vai se utilizar, que vai se utilizar do terror para contar essa história, esse drama, esse trauma familiar a partir de uma doença, não justamente sobre na relação daquela doença com esse espírito, coisa do tipo. Não, fica bem claro que o espírito é somente um chamariz para o real terror que o filme tenta imprimir, que é essa questão da doença que esse personagem tem ao longo dessa história. Eu diria que até mesmo falta coragem em certos momentos, em certas instâncias, de imprimir certo senso mais aterrorizante, certo senso mais urgente até mesmo. Os protagonistas estão extremamente calmos, até em cenas em que a doença ataca esse personagem humano, esse dono desse cãozinho. Ele tem uma série de reações, coisas do tipo, mas o filme nunca mostra isso com urgência, tudo é muito calmo de um ponto de vista cinematográfico e nada ali parece que está acontecendo de fato, sabe? Tudo é feito em extrema normalidade. Ao final, Bom Garoto é um filme que tenta trazer elementos de terror, mas para discutir muito mais e acaba se perdendo nessa questão. Acaba sendo um filme extremamente formulaico e que justamente tem mais inserido em suas questões o drama do que necessariamente um fator aterrorizante. Tudo aqui em questão de direção, fotografia, montagem é extremamente linear, é pautado em um extremo realismo que não se joga a esses tons sobrenaturais que ele tenta imprimir. Na verdade, todo o sobrenatural desse filme é construído em algo real, por assim dizer, que seria essa tal doença que o personagem desse dono tem. Tudo aqui é muito pautado no real. É um filme que nunca tenta se jogar muito ao irreal e que fica justamente nessas questões de conceito interessante, mas nem tanto aproveitamento assim em tela. Acaba sendo formulaico, acaba sendo ríspido e acaba sendo direto ao ponto, por assim dizer. Nem por isso faz dessa uma obra ruim, muito pelo contrário, tem certos pontos de charme, tem certos pontos de destaque. Discutir essa relação da doença com o terror, com essa figura fantasmagórica, simples porém eficaz, que assombra esses personagens, acaba sendo algo muito interessante. Apesar de estar sendo feito no cinema há décadas, esse terror do trauma, ele ainda aqui permanece em um certo senso interessante por inserir essa figura do cachorro como protetora em relação a esse dono fragilizado. Acaba sendo um conceito bem interessante e que foi apresentado em tela de forma formulaica, de forma exata, por assim dizer, mas que tem seus pontos de charme, tem os seus charmes em si. Então eu vou colocar aqui para Bom Garoto uma nota 6.5 de 10. É um filme que eu gostei, é um filme que eu recomendo. Eu diria que é um filme extremamente divertido, dá até para levar a família, por incrível que pareça, para assistir, porque não é um filme pesado, não é um filme de terror que tenta ser extremamente sanguinolento. Muito pelo contrário, é um filme de drama com tais elementos de horror, tais elementos que tentam aterrorizar, mas sempre de um ponto de vista dramático, envolvendo uma doença, envolvendo algo a mais. É um filme mais para se chorar do que para se ter medo, sendo bem sincero. Acabei que eu gostei da forma como ele aborda essas questões, mas eu acho que ele poderia ter se reinventado em certos quesitos um pouquinho mais. Apesar disso, é um bom filme. Mas e aí, gostou do vídeo? Vai assistir o filme? Eu sei que muita gente está comentando sobre esse filme, então espero que você assista, vá lá conferir, etc.
Então curta, se inscreva, compartilhe e também comente aqui. Eu sou o Cara da Cultura e tchau!